Bíblia, em Lucas, capítulo 5, começando do 17. Lucas, capítulo 5, versículo 17 e o 20, vai dizer assim: E os ouvintes nessa tarde, com uma boa tarde aceitável de salvação. Que nessa tarde você abra o seu coração para a palavra de Deus. Porque o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Eterno. 17 diz: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. O 20 vai dizer assim: E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Queridos, uma passagem nossa, bem conhecida, que também está registrada em Marcos, capítulo 2, onde um paralítico é conduzido por alguns homens até onde Jesus estava. E onde Jesus está, irmãos, é notório onde Jesus está. Não tem como Jesus estar em um ambiente e essa fama ficar abafada. Não fica. A fama onde Jesus está é divulgada. E eles vão ouvir que Jesus estava ali, naquela casa. Só que Jesus estava, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E Jesus estava fazendo maravilhas. E essa fama correu por todas as cidades, todas as ruas, bairros. E quem estava enfermo precisava encontrar Jesus. Só que este paralítico, a Bíblia vai relatar que ele não podia ir até Jesus. Mas tinha homens, Marcos vai dizer que 4 homens, 4 amigos, o conduziram até Jesus. Só que para chegar pertinho de Jesus, irmãos, a fila é grande, mas o acesso é livre. Diga para quem está pertinho de você: a fila é grande, mas o acesso é livre. Pronto. Quando eles chegaram, tinha muita gente, a ponto deles não conseguirem entrar pela porta principal, porque as pessoas aglomeraram ali, na porta principal. Mas quem tem direção e quem tem visão, irmãos, não para no meio do caminho. Não olha só para as dificuldades, vai ver além das dificuldades. Vai saber que Jesus está ali e que você precisa chegar até Jesus. Coisa boa, irmãos, é ter amigos que nos levem até Jesus. E ainda existe. Ainda tem amigos. Você sabe qual é a minha oração de 2026? Senhor, me apresenta os teus amigos. Senhor, traga os teus amigos para perto de mim, porque eu quero, Senhor, ser amiga dos teus amigos. E eles vão perceber, mas o paralítico não podia fazer nada. Podia? Não podia. Mas ele se deixou ser conduzido. Irmãos, a pior coisa é lidar com pessoas reclamando, murmuradores. É difícil. Tem, mas é difícil. Só a graça de Deus em nós, para nós suportarmos. E a Bíblia vai nos dizer que nós temos que suportar a fraqueza um dos outros. E esse paralítico, ele não reclamava, porque ele ainda estava respirando. Ele era paralítico das pernas, mas a sua mente, ela funcionava direitinho. E eu te pergunto nessa tarde, como é que está a tua mente? Como está funcionando a tua mente nessa tarde? Ela tem sido dominada pela mente de Cristo em você? Ou você está olhando só para o movimentar das suas pernas? Ou por alguma situação que te paralisou? Deixa eu te dizer nessa tarde. Quem conduz o corpo não é as pernas, é a mente.
Se a tua mente estiver boa, o teu corpo também vai se movimentar. Nessa tarde eu estou falando para alguns que estão paralisados por causa de alguma situação. E nessa tarde o convite de Jesus é: coloque a sua mente para funcionar. Você está no melhor lugar ouvindo a palavra. E a palavra de Deus, ela é remédio, ela é pão, ela é cura para minha e para a tua alma. Aleluia. E quando eles percebem que o acesso, porque muitas das vezes, irmãos, Deus vai permitir o acesso ser fechado para nós. Mas não é para que a gente venha sofrer, porque Deus tem prazer em ver o seu povo sofrer. Não é para isso. É para que você aprenda a se movimentar, não pelo que você vê, mas pelo que você acredita. E em que é que você está acreditando nessa tarde? Aleluia. Qual é a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida? Qual foi? Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, Mateus capítulo 17, e o versículo 20 vai falar: se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, irmãos, é a menor semente. Não é igual ou no tamanho, é como. Porque aquela semente, mesmo pequenininha, quando se é plantada em uma terra fértil, ela vai germinar e vai ser uma árvore muito grande. Assim tem que ser a nossa fé. Uma fé ativa e em movimento em Deus. Aleluia. Porque uma semente que não é plantada, ela não tem como germinar. Aleluia. E eles percebem que o acesso foi fechado. Mas diga para quem está pertinho de você: o acesso terreno pode ser fechado, mas o acesso do céu está aberto. Sabe por quê? Porque eu e você ainda estamos na terra. Então o acesso ainda está aberto. Porque o Espírito Santo, ele mora, ele habita em nós. Aí aqueles homens vão em como, irmãos, onde há união, irmãos, há progresso. Onde há união, há crescimento, irmãos. Onde há união, há milagre. Então, eles se uniram. E vamos conjecturar nessa tarde. Aleluia. A ideia pode não ser minha, mas o amor é nosso. A ideia pode ser até sua, mas se é para o bem da obra, eu estou junto. Segurando em uma ponta e você na outra. Nós não vamos puxar nem para um lado, nem para outro. O acesso é para cima. Aleluia. O peso tem que ser levado para cima. E eles vão olhar e vão perceber que tem degraus do lado da casa. E nos degraus, irmãos, quem quer se esforçar? A gente não quer muito não, o nosso corpo só quer descansar. Sim ou não? Sim. Então o acesso ali poderia não ter degraus, mas a escadaria era difícil, era apertada, irmãos. Aleluia. E agora o cuidado tinha que ser redobrado, porque não poderia subir só 3, nem só 2, nem só 1. Tinha que ser os 4 subindo os mesmos degraus. Para quê? Para levar o paralítico até o andar superior. Para dar a ele a oportunidade de chegar até pertinho de Jesus. Aleluia. Diga para quem está pertinho de você: vai subir comigo. Não conte comigo para ficar. Conte comigo para subir. Aleluia. Porque Deus te chamou para esse tempo, para conduzir outros para cima e não para baixo. Porque o caminho do salvo é para cima. O caminho do salvo é para cima. E nós estamos aqui porque nós almejamos morar com o Senhor. E eu quero, irmãos, morar com o Senhor juntamente com vocês. Aleluia. Quando eles chegam, subiram, se esforçaram. Agora é hora de só colocar um pouquinho de lado e vamos abrir o acesso. Mãos na obra.
Porque, irmãos, amor só de lábios não serve. Aleluia. Porque o amor de Deus, ele foi na prática. Porque Deus amou o mundo e ficou quieto. Não. Deus amou o mundo e doou o seu único filho. Para ter regalias na terra, não, mas para salvar eu e você das garras de Satanás, porque estávamos caminhando rumo ao inferno, mas ele veio para desfazer as obras do maligno. E quais são as obras do inferno, irmãos? Matar, roubar e destruir. Mas as obras do Filho de Deus é dar vida e vida em abundância com ele eternamente. Aleluia! E Jesus é tão bom, irmãos. O Senhor permite o esforço. Aleluia! Porque criança, irmãos, não se esforça. Tem tudo assim, ó, na mão. Mas um adulto, ele tem que se esforçar para chegar pertinho de Deus. Você quer mais de Deus? Se esforce. Aleluia! Vamos abrir o acesso. O principal está bloqueado. Mas vamos abrir em cima, no telhado. E vamos descer. Irmãos, aquele paralítico confiava naqueles amigos. Porque eles desceram aquele homem pelo telhado, pendurado em uma corda. Em cordas. Até a sala onde Jesus estava. Aleluia. De repente, o povo começa a olhar. Vamos conjecturar, né, Jaqueline? O povo começa a olhar e dizer, tem alguma coisa errada, a casa está caindo. Olha aí os telhados se abrindo. Cuida, vamos sair, Jesus, daqui. Vamos levar o povo para fora, porque a casa não é segura. Aleluia. E Jesus no mesmo lugar continua. Porque Jesus, ele não é guiado por opinião minha nem sua. Ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. E Jesus permanece no mesmo lugar. E aquele paralítico é conduzido até a presença de Jesus. Aleluia. Só que quem olha, irmãos, é só um paralítico. É alguém desprezível. É alguém que não pode fazer muita coisa. É alguém que não tem nada. É um coitado. Mas quando Jesus olha, ele não olha para a aparência física. A Bíblia vai nos dizer que ele vai ver a fé. Aleluia. E Jesus vai olhar a fé deles. E Jesus vai fazer um raio-x, ó, dentro deles. Porque quem olha para mim e para você pode até não ver nada, pode até não dar nada, nem por mim, nem por você. Mas dentro tem alguém que é especial. Bata aí no seu peito e diga, eu tenho alguém que é especial dentro de mim. Então o meu valor, ele excede ao de rubis. Porque o meu Deus habita em mim. Aleluia. Jesus vai ver o que ninguém vê. Que nessa tarde aprendemos com o Senhor a enxergar o que ninguém enxerga, a ver o que ninguém vê. Jesus viu fé. Versículo 20 vai dizer, vendo ele, a fé deles, irmãos, todo mundo estava com fé. Todo mundo estava crendo no milagre. Irmão, se aproximar de Deus e não crer, não existe. A Bíblia vai dizer que todo aquele que se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que os buscam. Aleluia. E a Bíblia também vai nos dizer que sem fé é impossível agradar aos homens, não é isso? Não, é agradar a Deus. Sem fé a gente agrada a qualquer pessoa, irmãos. Aleluia. Mas a Deus não. Aleluia. Porque quem sonda o meu e o teu pensamento não é os homens, é Deus.
Aleluia. Quantas vezes a gente diz, não tem mais jeito. Aí ouve a palavra, aí a palavra vai entrando, vai transformando. E aquilo que está guardado, aquilo que está sem ser ativado, volta a ser ativada novamente. Porque a fé ela precisa ser ativada diariamente. Aleluia. Aí disse-lhe Jesus, homem. Jesus já se direciona ao paralítico. Os teus pecados te são perdoados. Irmãos, aleluia. Aqueles homens estavam levando o paralítico para ter cura física. Aleluia. E Jesus vai liberar para ele perdão de pecados. Aquele povo começou, não os 4 amigos, mas os fariseus, as pessoas que estavam ali, os doutores da lei, começou a murmurar. Porque quem é espiritual, irmãos, entende tudo, mas o carnal nada entende, nada discerne, só vai murmurar. Aí vai dizer assim no seu pensamento, quem é este que diz blasfêmias? Filho de Deus, próprio Deus, perdoando o pecado e os pecadores, dizendo que ele estava blasfemando. Geração incrédula. Geração má. Que não acredita no poder de Deus, nem no poder da palavra de Deus. Só que Deus não deixa de ser o que Ele é por causa da incredulidade de ninguém. Ele é o que é e acabou. Ele é o que Ele é e pronto. E o que ele fala, irmãos, está falado. É como um ditado, é prego batido e ponta virada. Vai acontecer o que ele disse. Independente de você gostar, concordar ou não. Porque ele não se limita ao teu achismo, às tuas vontades. O reino de Deus, ela é a vontade de Deus nos homens. Não é a vontade dos homens em Deus. Decamandácia. Aprenda nessa tarde a se enquadrar na vontade de Deus. Jesus vai dizer assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, se o meu reino andar em você, se você amar o meu reino, pode falar, pedir ao meu Pai qualquer coisa em meu nome, eu te dou um cartão de crédito ilimitado. Pede o que tu quiser e te será feito. Aleluia. Mas quer pedir sem ter crédito, irmão? Não vai conseguir. Primeiro, armazena crédito. De refácia. E às vezes o crédito vem na dor, Jaqueline. De caço e de fácia. Não é igual um banco não, que você vai lá e pega, tem o nome limpo, pede um cartão para comprar coisas terrenas. Esse cartão de crédito é celestial. Deia, fácia. Mas ninguém está querendo mais não, viu? Porque dói, dá trabalho, é doloroso, tem que chorar, tem que se humilhar, para no tempo certo ele vos exaltar. Mas a gente quer se exaltar primeiro, irmãos, e esquece de se humilhar. Deia, fácia. Grande é o Senhor neste lugar. Perdoados estão os teus pecados. Jesus estava dizendo, a partir de agora tem crédito. Tu não estás mais preso nas correntes invisíveis. Tu agora és livre. Livre para seguir no caminho estreito. O evangelho, irmãos, não é facilidade. O evangelho é cruz. Aleluia. E a cruz é pesada, não é leve. O evangelho é renúncia, é dor. Mas deixa eu te dizer, o evangelho também é poder de Deus. E não tem como receber poder de Deus se largar a cruz. Aleluia. Se você acha esse evangelho fácil só de oba-oba, não é não. Tem que negar a si mesmo. E coisa ruim é negar a nós mesmos. Porque nós não somos bons, não. Nós somos difíceis.
Mas o Senhor sabe pegar quem é difícil e fazer maleável nas suas mãos. Aleluia. Quando a gente diz, eu não faço isso, a Jesus diz, você faz. E eu vou mostrar que você faz. Alebácia. Porque é um tempo de colocar as mãos no arado para conduzir pessoas até Jesus. A tua vida precisa ser, irmãos, mãos que levantam. Mãos que esquecem de você para se disponibilizar pelo outro. Será que aqueles 4 homens não tinham uma dificuldade ou um pedido diante de Jesus para fazer? Se perguntar aqui na igreja ou quem está em casa, quem é que não tem uma dificuldade ou que precisa de algo da parte de Deus? Todo mundo vai levantar a mão dizendo que tem. Que precisa de um milagre da parte de Deus. Mas sabe quando foi que Jó recebeu? Que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele parou de pedir por ele e foi orar pelos seus amigos. É quando a gente abre mão de nós e agarra a causa do nosso irmão. Aleluia. Deus é lindo demais. Aí Jesus que sonda, irmãos, eu acho lindo que Jesus não leva desaforo para casa. A gente acha que é nós que não leva, né, desaforo para casa, mas não, é Jesus. E não precisa falar não, viu? É só pensar que ele responde. Jesus vai fazer uma pergunta para ele, por quê? Que razoais em vossos corações? Jesus estava trazendo à tona a situação caótica daquele povo. Porque a Bíblia vai nos dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E eu vou pensar o quê, irmão, se meu coração não estiver cheio? Tem que estar cheio da palavra. Mas se estiver cheio de reclamação, eu vou pensar murmurando. Aí Jesus vai dizer, que pensa, razoais é, por que pensas assim no vosso coração? Jesus vai fazer uma pergunta, qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta e anda? Para aqueles fariseus era mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Porque eles não conheciam, não sabiam o preço que Jesus pagaria para ter autoridade para dizer, perdoados estão os teus pecados. Aí Jesus vai dizer, irmãos, deixe, irmãos, olha, vamos entender a palavra. Estavam pensando mal por conta que Jesus parou para dar atenção, para atender alguém improvável. Aleluia. Aí vão criticar a Jesus por causa do que ele fez ou que ele liberou sobre a vida daquele paralítico. Não acho que é por causa de você não, a perseguição. É por causa do que ele liberou sobre você. Aleluia. É por causa do que ele tem com você. Porque a gente se acha os bambambãs de Cristo. Ah, o irmão não gosta de mim, o irmão me persegue. Meu Deus, logo eu e você é o quê? Decaçuída e fácia. Você morreu na cruz. Você teve as suas mãos perfuradas para você se achar o bambambão, o melhor de todos. Dei a fácia. Deus conhece, irmãos, o meu e o teu interior. Qual é mais fácil? Falar e não cumprir, não é assim? Não é mais fácil eu dizer e não fazer? Do que eu fazer e dizer que fiz. Os teus pecados te são perdoados. Ou dizer, levanta e anda. Esse levanta de Jesus eu já achei em outras histórias aqui. No tanque de Betesda, o Senhor disse para aquele paralítico, levanta. O filho da viúva, levanta. Mas o levantar é, aproveite
aproveite a oportunidade. Nada está perdido. Você ainda está respirando. Coloque a mente de Cristo na tua mente e deixa ela transbordar, irmão, virtudes do Senhor na tua vida. Aleluia. Alguém curado cura outro. Alguém ferido fere outro. E Jesus já te sarou. E por que ficar remoendo as feridas do passado, se Jesus já te sarou, irmãos? Levante-se nessa tarde e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer não o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. E eu aprendi esses dias, lendo, que a oração, irmã Maria, ela não é sobre o que eu preciso. A oração é sobre o que Deus precisa através de mim. E quando entendemos isso, irmãos, o fardo fica leve. A gente consegue trocar com Jesus o nosso fardo. A oração não é sobre mim, é sobre Ele em mim. Aleluia. E quando você entra neste acesso, você consegue deixar tudo que é seu lá e trazer o que é dele em você. E o que é dele em você vai fazer toda a diferença. Jesus vai dizer: olha, para que saibais que eu não sou falso, que eu não sou hipócrita, eu não sou o que vocês acham, eu sou o que sou. Aleluia. Eu não sou igual a vocês. Mas para que você saiba que é o Filho do Homem, nascido de mulher, mas gerado pelo Pai, tem poder e autoridade para perdoar pecado. Aí ele vai se virar para quem estava deitado. Aleluia. Tem alguém deitado aí na tua casa? Tem alguém deitado aqui espiritualmente? Sem se mover, porque paralisou por causa de alguma coisa. Irmãos, precisamos dessa tarde ouvir a palavra. A palavra, ela gera testemunho. A palavra, ela gera vida. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lequeia a face. Jesus está dizendo: não precisa sair do lugar da tua humilhação. Só precisa me levar para lá. Você está entendendo? Não precisa largar tudo para servir a Jesus. Leva Jesus com tudo que tem lá. Porque quando Jesus chegar lá, vai ter mudança. Vai ter levanta e anda. Eia, fácia. Nessa tarde o Senhor nos conclama a levantar, irmãos. Mas é levantar diferente. É levantar para entregar tudo que você tem e receber dele aquilo que ele tem preparado para você. Aleluia. Diga para quem está pertinho de você, só para você acordar. Aleluia. Pega a tua cama e volta para casa. Agora com um divisor de águas. Agora tu não serás mais carregado. Quem te viu descer sendo carregado, agora vai te ver andando. Porque Deus te chamou para andar, para correr, para se levantar e dizer: eis aqui o milagre de Deus. Ei, a face. O Senhor está dizendo: não precisa empinar o nariz. Não precisa mandar ninguém sair de casa. Só precisa me levar para casa. Bem-aventurados são os humildes, irmãos, com o Senhor. Leva a humildade para casa nessa tarde. Leva milagre de Deus para a tua casa nessa tarde. Deus é um Deus que vira o cativeiro. Quem olhava para aquele homem
que poderia estar ali prostrado, que não tinha mais nenhuma expectativa na ciência para receber a cura. A sua expectativa agora foi em Deus. Quem coloca a sua expectativa nos homens é decepcionado e frustrado. Mas quem coloca a sua expectativa em Deus é surpreendido, irmã Maria, todos os dias, porque Deus é surpresa no meio do seu povo. Aleluia! Porque a virtude do Senhor estava com ele para curar. E Jesus diz: olha, as obras que eu fiz vocês farão maiores do que essa. Aleluia. Ele mudou? Não. Nós é que mudamos e não queremos fazer o que Jesus fez. Mas a virtude ainda tem. Ainda é a mesma. O Senhor é o mesmo, irmãos. E coisa linda é quando nós despertamos para este reino espiritual. Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, irmãos. É fazer a vontade de Deus. Aí Jesus estava ali, ensinando o povo, aí chegaram: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí te chamando. Só que ele veio para fazer a vontade do Pai. Aí ele disse: olha, minha mãe e meus irmãos são estes, que fazem a vontade do meu Pai. Alebácia. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para você nessa tarde? Você tem parentesco com Deus. Aleluia. Você não é qualquer um, você é da família de Deus. Aleluia. Deixem zombar quem quiser zombar, mas se o Senhor está em você, deixe a resposta vir de Deus através da tua vida. Vai para casa. Jesus está dizendo: a tua família também é preciosa para mim. A tua casa também tem valor para mim. Uns o Senhor chama, irmãos, para sair, né? Chamou os 12, deixa tudo e vem. Esse Jesus fez um milagre, disse: vai para casa. Vai ser um missionário dentro do teu lar. Vai compartilhar dentro da tua casa o milagre que tu recebeu. Vai aliviar o choro da tua família. Vai aumentar a fé daqueles que estão em casa. Aleluia. Tu pode crer nessa tarde que através de você, Deus faz milagre dentro da sua casa? Aleluia. Você crê, irmã Terezinha, que Deus tem milagre nessa tarde? Aleluia. Deus é um Deus que alarga as tendas na tua vida nessa tarde. Decamandácia. Deus é um Deus que diz: levante e ande. Dai a face. Alguém dispare, o Senhor diz: ande. Ei, Eufácia. O Senhor parou um cortejo para dizer para aquela mulher: não chores. Tem tempo que Jesus diz assim: não chores. Mas tem tempo que Jesus diz: você vai chorar. Aleluia. E precisamos entender que todo tempo é bom estar com Jesus. No tempo do choro e no tempo da alegria, que não tem choro, irmão. Mas o importante é ter Jesus presente em todas as nossas fases. E quem foi que teve poder de fazer aquele homem voltar para a cama quando Jesus diz: levante e ande? Pensar mal é fácil, né? Alguém pode até não gostar e pensar mal de você. Mas eu quero ver poder te parar nessa marcha. Alecamandácia. Eu quero ver tocar em você e dizer que você não vai chegar onde Ele determinou que você vai chegar. Aleluia. Não se preocupe, porque também odiaram os que vieram antes de você. Você não veio para agradar todo mundo. Você veio para agradar a Deus. E se você está agradando a Deus, deixe que Deus se responsabilize por você. Não precisa se justificar. Fique crente, fique crendo no Deus que te chamou.
Dei a face. Ah, irmã Janicleide só quer estar na sede. Não tem problema, você não sabe as necessidades dela para estar aqui nos pés do Senhor. Eca, mandácia. Quer alguma coisa? Quer sim, poder do alto. Dai a forga, né, fácil. Irmãos, e as críticas dói, mas não te para. As críticas dói, mas não te mata. Porque a vida está em você. Ninguém mata, irmãos. Quem Jesus resolveu guardar. Ninguém para, irmãos. Quem está sendo sustentado pelas mãos do Eterno. Deofácia. Ninguém tira de mim e de você aquilo que Ele já colocou. Você é luz, você é sal. Onde Ele te plantar vai ter sabor. A terra pode ser até seca, mas quem dá o crescimento não é você, é Deus. É Deus. E há crescimento de Deus nessa tarde para alguns aqui nesse lugar. Aleluia. Levanta e anda. Quem sabe o valor de uma mão amiga é quem já caiu. Só sabe o valor de um abraço é quem precisou de um abraço. Aleluia. Só sabe o valor de um amigo é quem precisou de um amigo. Aleluia. Mas eu te apresento um nessa tarde. Que é o amigo fiel. Que é Jesus. E Ele não vai olhar para o teu bolso. Ele não vai olhar para a tua sandália. Ele não vai olhar para o teu cabelo. Senão eu não estava aqui. Aleluia. Mas Ele vai olhar para o teu coração. Para as tuas necessidades. Irmãos, eu estou vivendo um tempo de milagre na minha família. Você crê? Aleluia. Porque o maior milagre não é paralítico andar, não é cego ver, não é você ficar rico. O maior milagre é um pecador se arrepender e aceitar a Jesus. Dai a face. Deus tem milagre para a tua casa. Você crê? A família pode até estar de cabeça para o ar, mas o meu Deus é o Deus que coloca no lugar. Decamaia cinderabaia astéria. Aleluia! Deus é Deus de milagres. Você já foi perdoada. Você já foi perdoado. E se ainda não foi, ainda tem tempo. Porque o perdoador está aqui nessa tarde, de braços abertos para te receber. Como filho amado. Como filho amado. Não é como um pecador rejeitado, é como um filho amado. Quando aquele filho pródigo saiu de casa e disse para o pai: eu quero a minha herança, eu quero ir embora. Eu quero experimentar outras coisas de longe de ti. Dá o que é meu. Ele não tinha nada. Mas pediu, o pai deu. E ele foi. O coração do pai, ele não fica revoltado com o filho. O coração do pai é sempre cheio de amor pelo filho. Não importa como o filho esteja, o pai ama do mesmo jeito. E o pai deseja esse filho pertinho. E quando aquele jovem experimentou tudo, todos os prazeres do mundo, até a humilhação, a rejeição, os apontamentos, a vergonha, aí ele resolve voltar. Se lembra do papai? Às vezes é necessário a gente passar por isso, para se lembrar que tem um Deus que nos ama e que tem o melhor para nós. Aí ele volta, recebe, e o pai o recebe, irmãos, com alegria. Não foi com tristeza, foi com alegria. Porque o valor que você tem para o pai, ele é incalculável. Você que está em casa, o teu valor perante o Senhor é incalculável. Volta nessa tarde para os braços de Jesus, porque Jesus tem planos de salvação para a tua vida. Aleluia. Queridos,
Quando Jesus disse, levanta e anda, aquele homem teve que se levantar. Aleluia. Eu não sei de onde veio aquela força, mas eu sei que as suas pernas teve que se movimentar e teve que ficar de pé. Lembre-se o tempo que você passou deitado e agora estar de pé. Como você era antes e agora estar de pé em Jesus. Isso não é mérito seu. É mérito de Deus em você. Isso não é bondade sua, é a bondade de Deus que tem se estendido. São as misericórdias do Senhor que tem se estendido sobre mim e sobre você. Aleluia. Irmãos, Deus tem permitido um vento soprar no meio da minha parentela. Pensa num vento bom. Tem causado dor, choro, mas nós estamos em Senhor, muito obrigado por este vento, porque esse vento entrou para trazer salvação. Aleluia. Para trazer alegria, para trazer renovo, para trazer nome escrito no livro da vida. Aleluia. Faz assim, Rosa. Aquela jovem que está ali atrás, irmãos, é minha irmã. Aleluia. É a minha irmã mais nova. E Deus tem entrado com salvação na minha casa. Aleluia. Ela, por muito tempo, foi alvo das minhas e das orações da minha mãe e de acreditar muita gente aqui. Mas chegou o tempo, aprove a Deus, nos dá a alegria dela estar hoje servindo ao Senhor. Irmãos, e o Senhor já batizou com o Espírito Santo. Já selou ela, irmãos, e isso é milagre. É a alegria que o Senhor tem nos proporcionado. Então eu louvo a Deus nessa tarde e digo ao Senhor, muito obrigado, porque isso o dinheiro não nos dá, não paga a alegria que nós temos. E como o Senhor tem feito comigo, vai fazer com você. Você crê? Pegue aquele grãozinho de mostarda, aquela fé que está aí guardada, você engavetou, disse, não vou crer mais não. Não estou vendo nada, aí vou parar de crer. Pegue ela nessa tarde e comece a lançar sobre a terra. Comece a declarar nessa tarde: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família não é minha, é de Deus. E você também vai viver milagres. O seu filho vai voltar, a sua filha vai voltar, seu marido vai se converter, você vai ficar mais crente. Você crê nessa tarde? Então creia. Mateus. Abra aí sua Bíblia, Mateus. Aleluia. 17 e o 20 vai dizer assim: disse-lhe Jesus, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. Não precisa ser grande não. Só precisa ser ativa. Nada lhe será impossível. É impossível, irmãos, agradar ao Senhor sem fé. Mas se você tiver fé, nada lhe será impossível. Você crê? Declare nessa tarde, pode declarar aí. A minha casa não vai continuar como está. Porque o meu Deus já decretou mudança de cativeiro. Quem estava deitado vai se levantar. Declare. Porque o Senhor, Ele ouve. O reino de Deus, Ele ouve o que você fala. E Ele vai trabalhando, irmãos. A Bíblia vai dizer, onde estiver 2
ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. O que 2 concordar na terra será concordado aonde? No céu. E aqui nós concordamos com a bênção um dos outros. E assim será feito, irmãos. Como Jesus já tiveres fé, como um grão de mostarda, dirás a este monte. Irmãos, o monte é pesado, é duro, é difícil. Imagine alguém que é leve, não é difícil. Quem fez o homem, irmãos? Foi Deus. Quem fez o coração do homem? Foi Deus. E por que você quer colocar o coração do homem maior do que Deus? E às vezes você diz, não vai acontecer porque fulano não quer. Mas o teu Deus quer, vai acontecer, irmãos. Aleluia, vai ter milagres. Não há coração de pedra que Ele não quebre, que Ele não transforme. Difícil era você, e olha onde você está. Aleluia, você está aqui buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. Alguém pode até colocar o dedo na tua cara e dizer, nem ore porque não vai pegar essa oração em mim. Já pegou. Alebácia, já pegou, irmãos. E a oração de um crente, irmãos, ela é anotada. Ela é anotada, você pode esquecer, mas o teu Deus não esquece. Deixa eu te contar um testemunho, baseado na palavra. Há mais de 20 anos atrás, eu vinha para este círculo de oração aqui na sede, sempre fui da sede. E a minha avó tinha 3 filhos, e eles eram difíceis. Pessoas que bebiam, usavam drogas, davam o maior do trabalho. E todos os círculos de oração, minha avó me pedia para mim fazer um pedido. Ore pelos meus 3 filhos para Jesus salvar e libertar. E às vezes eu não queria fazer, porque eu não acreditava. Por ver a situação deles tão difícil. Mas eu obedecia e fazia. Minha avó, o Senhor recolheu. E ela não pôde ver o que eu vi. Você está entendendo? Deus pode até te recolher. Mas aquilo que Ele prometeu fazer, através dos teus, Ele vai fazer. Aleluia. Porque a promessa não é sobre você, é sobre Ele. Quando Ele diz que vai fazer, a promessa é sobre o que Ele quer fazer. E quando Ele quer abençoar, irmãos, não tem quem amaldiçoe. A tua casa é abençoada. A bênção do Senhor está sobre você e os seus. Aleluia! A maldição passou, porque a bênção chegou. Dai a Eufácia, grande honra da Gaia Astéria. Irmãos, eu digo, mães na brecha, filhos de pé. Mães na rocha, filho em pé. Deca, sui defácia. Não é sobre você, é sobre o que Ele é. Aleluia. Grande honra da Gaia Astéria. A Eufácia, a casa que estão apontando, uma casa perdida, é a casa que Deus vai entrar nessa tarde e vai dizer, eu tenho plano, eu tenho plano, eu tenho propósito, eu tenho plano de salvação. Emaia andai astéria. Grande Eufácia. Remantou euforga dai astéria Eufácia. O meu Deus é um Deus que muda a história. Você acha que eu moro em um condomínio de luxo, que eu nasci em berços de ouro? Não, eu moro na favela mais perigosa de Rio Largo. E sabe quem mora lá comigo? Jesus. Dai a Eufácia, Jesus mora lá comigo. Dei que me defácia e tem me guardado e guardado os meus. Dei Eufácia, e coisa boa é ter esse muro de fogo. Dei Eufácia, você tem a proteção de Deus. O Senhor disse a Moisés, Moisés, vem cá, Moisés. Tira a sandália dos pés.
porque este lugar é santo. Deixa os costumes do Egito e vem viver um novo. Mas o meu novo não é para tu sorrir, não, é para chorar mesmo. Senhor, mas eu nem sei falar. E quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Só diga que eu sou o que sou. Acabou a história. Não tem arrumadinho não, irmãos. Ele é o que é e acabou. Requiminefácia. Ai, como o Senhor é terrível na terra. O Senhor é terrível, Michele, para te dar vitória e guardar aquilo que Ele te deu. Decamaio darabácia. Para Ele é vaso escolhido. Ema subrientefácia. Para de olhar com os olhos carnais e olha com os espirituais e vê o livramento que eu te dou nesse dia, diz o Senhor dos Exércitos. Decaio darabalabácia. Deiaiofácia. O Senhor vai se apresentar para alguém, Michele, por causa de ti. Diofácia. Porque Ele tem visto a fé. Tu tem dito, Senhor, eu não vou suportar. Eu estou sem fé. Mas estás no lugar que aumenta a fé. Ouvindo a palavra. E a palavra é vida dentro dos teus. Deus é vida e vida em abundância. Dico derabaiacia, difácia, remio daraba. E não precisa sair de Rio Largo. Remio darabacaia astéria. Porque é Rio Largo mesmo que verão. Remácia, o mover da minha mão. Remaia, narabácia. Porque eu sou o que sou. Daí astéria. E quem impede o meu agir? Me apresenta aí. Decamandarabácia, deia suidefácia. Permita o choro, mas trago a alegria ao amanhecer. Dia suidefogia narrácia. E a terra é fácia. Aleluia. Deus é Deus, irmãos. E o resto é Baal. Dia Cássia. Deus é Deus e o resto é Baal. Decaçuidefácia. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Aleluia. Foi para casa glorificando a Deus. Porque Deus levanta é para glorificar o seu nome. Irmãos, abra a boca e glorifique ao Senhor. Porque Deus gosta de ouvir. Deus gosta de ouvir a tua gratidão. Agradecendo, declarando dentro do teu lar. Às vezes você está sozinha. E de repente o Espírito te toma. E tu começa a cantar. Louvar Ele em espírito e em verdade. E declarar dentro do teu lar. E tu começa a dizer, essa casa não é minha, é tua, Jesus. Essa família não é minha, é tua, Jesus. E Jesus tem se agradado disso. Aleluia. Você glorificando a Deus. Aleluia. Mas quando abre a boca para reclamar, para murmurar, irmãos, isso desagrada o coração de Deus. Aleluia. Deus te chamou foi para glorificar ao nome dEle. E dizer que Ele é grande e faz. E todos ficaram maravilhados. Glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor. Dizendo, hoje vimos prodígio. Aleluia. Hoje eles viram. Aí passou a crer porque viu, né? Bem-aventurados sois vós, porque não viram, mas creram. E a fé é um firme fundamento daquilo que se espera, né? Não é sobre o que você vê, é sobre o que você espera em Deus. Aleluia. Temos ainda 10 minutos, querido. E eu quero nessa tarde
louvar com você. Jane Cleide, prepara um louvor. Porque enquanto você louva, minha amada, tem vitória chegando. Aleluia. Tem portas sendo abertas nessa tarde. Tem reconciliação sendo feita nessa tarde. Pelo poder da palavra. Porque Deus é um Deus que Ele traz reconciliação no meio do seu povo. Você crê? Você crê que Jesus faz? Você crê que Ele tem coisas maiores? Aleluia. Aprenda a glorificar sem ver. Para quando você vê, você pular glorificando. Aleluia! Aprenda a glorificar sem ver. Para quando você vê, você pular glorificando ao Deus que te chamou. Aleluia! Tem milagre chegando. Aleluia! Tem ventos de Deus soprando para colocar o que está fora no lugar. Mas não reclame e agradeça, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Vamos adorar nessa tarde. E eu convido você a ficar de pé juntamente comigo. Vamos adorar, ainda temos